linguagem não é fixa, um dado para sempre, mas novos tipos de linguagem, novos jogos de linguagem nascem e outros envelhecem e são esquecidos. O termo jogo de linguagem deve aqui salientar que o falar da linguagem é parte de uma atividade ou de uma forma de vida. Então aqui nós estamos diante de uma concepção extremamente revolucionária de linguagem, de modo de falar da linguagem, que não é o modo como usualmente nós falamos. Normalmente, quando se fala em linguagem, ou nós pensamos na língua oral, né, com a qual nós falamos, português, chinês, inglês, etc. e tal, ou nós falamos na prática escrita, nas nossas práticas de escrita fonética, né, português, inglês, etc. e tal. Para Wittgenstein, essas duas coisas são dois jogos de linguagem. Ele vai usar a expressão jogos de linguagem para descrever exatamente uma encenação corporal da linguagem. Então é nesse sentido, quer dizer, é um modo da gente operar com signos, mas é sempre um modo como o corpo encena e lida com signos num determinado contexto de atividade humana. Então, é isso que ele está sempre dizendo. Então, vamos entender, para ele explode a ideia de uma linguagem universal, de uma linguagem, a linguagem, para ele não existe a linguagem, mas uma pluralidade, uma multiplicidade de jogos de linguagem, e cada jogo de linguagem é para ele uma linguagem completa. O que significa isso? Que cada jogo, né, eu estou no jogo de linguagem, para sair desse jogo, né, eu não transfiro simplesmente, eu não transponho as regras desse jogo para o outro, eu estou num outro jogo de linguagem. Então a primeira ideia revolucionária é essa, não imaginar que falar de linguagem, nós estamos falando de a linguagem. Isso tem implicação não só para a linguagem, como também para o conhecimento. Nós sempre falamos o conhecimento, a matemática, a linguagem. Então, pensem assim, explodam com essas ideias de coisas unificadas, chamadas matemática, linguagem e conhecimento. E vamos falar assim, por isso que ele participa, é um filósofo que participa da virada linguística. O que significa isso? A virada linguística foi um movimento filosófico, no início do século XX, que tentou dizer o seguinte, bom, os filósofos filosofam, certo? Só que nessas filosofias todas, a linguagem era sempre um objeto, dentre outros, do filosofar, dos filósofos. Né? Eu estudo o conhecimento, depois eu filosofo sobre a linguagem, eu filosofo sobre a ética. Só que para Wittgenstein acaba tudo isso. Por quê? Porque a linguagem passa a ser vista como a condição do filosofar. Ninguém pode filosofar ou fazer qualquer coisa fora de um jogo de linguagem. Isso que significou o movimento da virada linguística. O que significa isso? A implicação radical é linguagem vista como ação corporal, certo? Como algo que a gente faz em parceria com os outros, né? E não mais então como algo fixo, e portanto eu estilhaço a linguagem e o próprio conhecimento. É impossível de você imaginar um conhecimento independentemente do jogo da linguagem ou fora da linguagem. Um saber não existe em si, ele só existe e participa num jogo de linguagem, certo? E o significado de palavras, de objetos, de qualquer coisa, ele só tem um significado, o significado está no uso que eu faço desses objetos, dessas palavras, no jogo, e não existe mais um significado essencial das coisas. Então pense, por exemplo, né, num ferreiro, né, usando um martelo para fazer uma determinada peça. Né? O significado de martelo naquele jogo de linguagem é uma coisa diferente do significado de martelo quando o juiz do tribunal bate o martelo para emitir uma sentença, certo? Ou então quando eu vejo o martelo e a foice nas bandeiras dos partidos comunistas. Então, na verdade, martelo, ou palavra martelo, ou qualquer outra coisa, elas, ao participarem de jogos de linguagem diferentes, elas adquirem significações diferentes. Isso radicalmente é o que Wittgenstein está dizendo. Então não existe nenhuma significação que é inerente à própria palavra, ou à própria palavra, ou ao próprio objeto que eu estou usando. Então é nesse sentido que o jogo de linguagem explode para a ideia universal de linguagem, explode para a ideia universal de significação. Né? A significação está no uso que a gente faz de objetos, de palavras, no jogo de linguagem não tem diferença. Tá? Bom, nas investigações ele faz a comparação entre linguagem e uma cidade antiga, linguagem e uma caixa de ferramentas, para dizer várias coisas diferentes. A linguagem é uma caixa de ferramentas, ou seja, à medida que eu uso a ferramenta,
eu uso com um certo propósito, né? Cada ferramenta é adequada para um certo propósito, e a significação das coisas estão no modo como eu posso usar diferentemente essas ferramentas. Ou a ideia da linguagem como uma cidade antiga, né? Onde a cidade vai crescendo, né? Na verdade, ele está querendo dizer da heterogeneidade da linguagem, tanto como caixa de ferramentas, como também cidade, como os edifícios de uma cidade, a arquitetura que vai se modificando. Mas a ideia mais radical é a ideia do jogo. Por que a linguagem passa a ser um jogo? Porque agora ele vai dizer o seguinte: isso radicalmente rompe com a ideia, quando a gente fala assim, nós estamos seguindo proposições, né? No caso do texto euclidiano. Quando eu vejo a linguagem como jogo, e a linguagem como ação, é a metáfora teatral e a metáfora lúdica. O que significa isso? Que a linguagem vista como ação, na ação, no jogo de linguagem, nós somos orientados por regras, né? Então é como se nós estivéssemos jogando xadrez, né? Se eu estou jogando xadrez, o significado das peças não é o significado visual que eu posso ver. O cavalo não é um cavalo, a torre não é uma torre. Na verdade, a significação depende do movimento das peças no jogo. O modo como as regras do jogo me dizem que eu devo encarar um cavalo. Então, o cavalo não é cavalo, é o andar em L no jogo, e assim por diante. Certo? Do mesmo modo que o jogo não tem só regras, tem propósitos. Né? Então, nesse sentido, né, o jogo de linguagem é sempre a ideia do movimento, da ação, as regras que orientam as nossas ações, certo? E os significados que esses objetos que são movimentados nas situações adquirem em função do propósito do jogo. Bom, vamos em frente. Aqui eu peguei o Theodore Schatz para dizer o seguinte. Vamos lá. Eu queria que vocês... não, aqui também, vamos lá. Bom, isso nos remete ao seguinte: pensar e agir tradicionalmente nos nossos usos que nós fazemos, sobretudo nas nossos professores, nas nossas aulas, nas nossas pesquisas, como se pensar fosse uma coisa, agir fosse outra. Como se saber fosse uma coisa e saber fazer fosse outra. Então, para Wittgenstein, isso são falsas dicotomias, porque todo saber é um saber fazer, como o corpo, um jogo de linguagem. Todo saber é um saber fazer com signos num jogo de linguagem entretecido numa forma de vida. Portanto, não tem sentido essa dicotomia entre saber e saber fazer. Mesmo quando o texto aparece impresso, né, como nos elementos de Euclides ou como no papiro de Reich, na verdade, aquilo é um saber fazer também. Ele aparece, ele é um jogo de linguagem, por quê? Porque eu estou me baseando nas regras do jogo euclidiano, nos primeiros princípios do jogo euclidiano, e a gente movimenta as nossas palavras, os teoremas nada mais são do que proposições que vão sendo demonstradas em função dos primeiros princípios, aquelas crenças básicas do jogo de linguagem euclidiano, aquelas regras básicas que me permitem agir nesse jogo, ok? Então vamos lá. Eu peguei um trecho agora do Wittgenstein que diz assim: é enganador falar do pensamento como se tratasse de uma atividade mental. Isso é mais radical para a gente ainda, e sobretudo para quem lida com resolução de problemas, porque a gente admite uma mente e que, além do corpo humano em ação, existiria uma mente que significaria duplamente o que nós fazemos. Então, Wittgenstein vai romper com essa tradição mentalista, psicologista, que está perpassada não só no campo da resolução de problemas, mas todas as atividades que nós, professores, fazemos nas aulas e também na pesquisa acadêmica. Né? Então, essa crença de que existiria um outro significador central, chamado mente, para além do modo como nós agimos com os signos do jogo de linguagem no jogo. Ele vai falar: é enganador falar do pensamento como se tratasse de uma atividade mental. Podemos dizer que o pensamento é essencialmente uma atividade que opera com signos. Esta atividade é realizada pela mão quando pensamos por intermédio da escrita, pela boca e pela laringe quando pensamos por intermédio da fala. E se pensamos imaginando signos ou figuras, eu não seria capaz de mostrar a vocês qualquer princípio ativo pensante. Bom, então, essa ideia de que não há essa dicotomia, né? Então, todo saber é sempre um saber fazer, uma encenação corporal, com signos, num jogo de linguagem, entretecido numa forma de vida. E eu vou pular, senão não vou conseguir chegar. Aqui também é interessante uma passagem do Chatsky. Não se deve entender o ato de significação
como uma ação de uma mente imaterial que controla o corpo como o capitão dirige um navio. Vejam bem, eu não tenho uma mente que dirige o meu corpo como o capitão dirige um navio. Uma pessoa é o seu corpo. Nós não temos um corpo. Não é o eu que tem um corpo. Nós somos o nosso corpo. Se tem significado para alguém que tal e tal ação deve ser levada a cabo, então essa pessoa realiza a ação corporal que constitui o significado dessa ação. Então o significado é uma realização, ele está na nossa ação, ele se mostra na ação. Pois, sendo o seu corpo, é a mesma pessoa que significa que também realiza a atividade corporal. Né? Então vamos lá. A quinta cena, Eupalinos, Heron, Wittgenstein. Matemáticas ou matemáquinas. Vamos lá. Voltando a Heron de Alexandria, nós temos textos. Heron de Alexandria viveu lá por volta do século I, II, depois de Cristo, né? Então ele escreveu livros, como eu já falei, sobre a Dióptera, né? Tem um livro chamado Autômata, né? Os Autômatos, onde, né, teve uma tradução lá do Bernardino Baldi, lá em 1589, dessas obras de Alexandria, com o Renascimento Europeu, várias obras dos gregos foram traduzidas, dentre elas o Heron de Alexandria, e lá nesses livros, nos Autômatos, né, o Heron de Alexandria imagina vários, né, autômatos, várias máquinas, digamos assim, automáticas. Então aí está uma animação, aqui não está animado, mas é uma animação feita pelo Hausnaden, né, inspirada num autômato projetado pelo Heron, de como a gente poderia abrir automaticamente as portas de um templo. Tá? Eu não vou me deter muito. Aqui tem um outro, Hércules e o dragão, onde vocês estão vendo o Hércules lá com o porrete na mão, ele bate na cabeça do dragão, à medida que ele bate, o dragão joga água no rosto do Hércules. Né? Então foram vários tipos de autômatos, de máquinas que foram projetados pelo Heron. Né? A ideia é sugerir que agora, nessa sequência Heron, Eupalinos e Wittgenstein, porque o Eupalinos estava lá, agindo diretamente, fazendo matemática, fazendo matemáquinas, né? O próprio túnel é a materialidade dessa máquina. Então vejam bem, para Wittgenstein agora, nós quando falamos de matemáticas, vista agora como um conjunto também de jogos de linguagem, não mais como algo unificado, né? Então nós estamos falando de um conjunto ilimitadamente discreto de jogos normativamente regrados de linguagem, isto é, de jogos otimizados de controle, encenados por humanos e ou por outros seres naturais, né? E que sempre visam atingir com previsibilidade calculada propósitos humanos comunitários pré-definidos e socialmente relevantes em diferentes formas de vida. Então a ideia de aproximar matemática com o modo maquinal de agir vem com o Wittgenstein. Primeiro, matemática é um tipo de jogo de linguagem. Quer dizer, nem todo jogo de linguagem poderia ser visto como matemático, mas o tipo de jogo de linguagem, de jogo de linguagem matemático que quem está falando é exatamente aquele tipo de jogo onde não, digamos assim, uma vez posto, não existe o problema. Na verdade, a gente pré-define o propósito que a gente quer atingir. E ao definir o propósito que a gente quer atingir, nós temos que dispor de um algoritmo que nos permita atingir inequivocamente aquele propósito. E se eu estou fazendo isso, eu estou dentro de um modo de pensar matemática, um modo de agir matematicamente. Suponha uma pessoa tecendo uma blusa. Então eu tenho lá, digamos assim, o modelo da blusa de tricô que eu quero fazer. E tenho, não só isso, eu tenho um propósito, fazer a blusa de tricô. Mas eu também tenho um conjunto de regras que me permite mexer com as agulhas e com a linha para poder chegar naquela blusa do modelo como ele foi previamente pensado. Então nós estaríamos dentro de um jogo normativo de linguagem para Wittgenstein, certo? De tal maneira que essa pessoa, ao seguir aquelas regras, né, do jogo, previamente, aquele algoritmo, ela vai atingir inequivocamente o propósito da né? Então é nesse sentido que Wittgenstein está falando de um jogo normativo de linguagem. E se a gente está falando de jogo normativo de linguagem assim, a gente está dizendo que eu vou pular também várias coisas. Eu ia chegar nisso, mas então, usualmente na escola, os números aparecem sempre formatados de uma única maneira, né? Então, na nossa tradição, digamos assim, de uma matemática escolar sequenciada, conceitualmente sequenciada, hierarquizada, então as crianças aprendem primeiro os números lá para somar, não é isso? Começam as operações,
e daí fala de números naturais, números inteiros, números racionais, números reais, e assim por diante, a gente vai naquela sequência, e a gente tem que seguir essa sequência, porque um passo depende do outro, é uma escada, etc. e tal. Numa perspectiva wittgensteiniana, agora, isso muda completamente, né? Então, a ideia é, por exemplo, vocês estão vendo uma placa de automóvel, eu estou mobilizando esses números ali, eu estou mobilizando aqui números no código de barras, né? Ali é o número do CEP. Então, na verdade, a gente olha, eu estou diante dos mesmos sinais gráficos, na verdade, né? Então, para Wittgenstein, por exemplo, não é isso que define o que é matemática e o que não é matemática, não é o fato de eu estar olhando para números e achar que pelo fato de eu estar diante de números, eu estou diante de um jogo matemático de linguagem. Não, o que define o agir matemático no jogo é exatamente o que? A possibilidade de eu estar querendo inequivocamente atingir um propósito e dispõe do algoritmo do jogo, ok? Então, por exemplo, se eu olho, né, o CEP, quer dizer, não tem nada a ver com o número, os significados daqueles números, não tem nada a ver com o significado dos números que nós fazemos as quatro operações aritméticas. Por quê? Porque ali os números fazem parte de um outro jogo de linguagem, orientado por outras regras e cumprindo outros propósitos humanos. Ali, por exemplo, eu quero que a carta que tem esse CEP chegue inevitavelmente no lugar onde ela deve chegar, para o seu destinatário. Então, quer dizer, o jogo de linguagem, né, que é inventado para isso, me permite alegar que essa carta deverá inequivocamente chegar no endereço certo. Como que eu sei isso? Então, eu tenho um conjunto de regras, tem lá o território brasileiro, divide aquele território em 10 regiões, né? Depois cada região é dividida em 10, então cada um desses números, na verdade, eles estão compostos como se fosse um sistema decimal. Só que agora o sistema decimal se aplica a regiões territoriais do nosso país, né? E a partir da leitura dos significados desse jogo, das regras que comandam o significado desses signos, eu vou fazer com que o carteiro olhe e vai fazer a carta chegar também no lugar certo. Mas a carta pode não chegar, pode. Mas se a carta não chegar, eu não vou duvidar do meu jogo, nem das regras do meu jogo. Eu vou duvidar, alguma coisa aconteceu no trajeto para que ela não chegasse. Então, nessa perspectiva, só para concluir, então, né, eu teria assim, isso opera como, um jogo matemático de linguagem opera como uma máquina. Por que é uma máquina? Porque toda máquina, agora utilizando máquina no sentido muito amplo, sejam as máquinas automáticas, as máquinas mecânicas, etc. e tal, para construir uma máquina, eu tenho que ter um projeto. A máquina vai fazer isso, tem que ter um propósito, certo? E eu tenho que dispor também de um conjunto de regras, né, que me permitam fazer com que aquela máquina atinja o propósito dela. Antes dela ser materializada como máquina, né, porque aí tem um segundo problema: como que eu posso traduzir esses jogos de signos através da construção de uma máquina efetiva? Seja lá o Hércules jogando, o dragão jogando água no rosto de Hércules, etc. e tal. Então, para cada um desses signos aí, eu vou ter agora um significado diferente. Eu estou olhando aqui o código de barras, mas isso não é matemática porque tem barras que eu estou vendo que são retângulos ou porque tem números. Perceba? Eu posso ver isso como um jogo matemático de linguagem porque ele é um jogo normativo. O que significa isso? Porque quando a gente passar o scanner aqui, né, o scanner vai traduzir esse jogo de barras mais espessas e menos espessas, né, em 3 espessuras diferentes, né, e de claros e escuros, ele vai traduzir para a linguagem binária do computador. E a linguagem binária do computador ele vai conseguir entender e decodificar essas coisas todas aí, né? Então é nesse sentido que eu posso... A gente pode falar aqui também, né? Eu tenho, por exemplo, aqui um QR Code, né? E na verdade isso também pode ser visto como um jogo normativo de linguagem, como um jogo matemático, não porque eu pudesse fazer qualquer associação com geometria, ou com labirinto, com coisas assim, né? Mas porque, ao passar o scanner aí, o que a gente vai ver? Ele vai me dar um conjunto de informações, né, que vão traduzir agora, né, na verdade eu tenho uma linguagem traduzida para outra linguagem. Aqui eu tenho uma linguagem figurativa, né, que é feita por um QR Code, um maker, né, existe um software que me permite transformar informações da nossa linguagem para essa informação aí meio na forma labiríntica. Depois existe um scanner que vai me jogar, né, se eu passar o celular aí, o que vai acontecer? Aparece assim, isso que está escrito aí, ó: um Deus ex machina,
Sou um QR Code, sou humano e não humano. Um ex-humano híbrido de natureza e cultura. Ex-máquina cai no seu palco para racionalizar o seu enredo, para preencher com sentido as lacunas do sem sentido. Sou ex-máquina, portanto existo, portanto sou. Né? Então, na verdade, eu que programei, eu que fiz esse QR Code para ele transmitir essa informação. Então, o que vocês estão lendo aqui é exatamente o que vocês estão vendo aqui e que jamais a gente poderia inferir diretamente olhando essas coisas aí. Né? A palavra Deus ex machina é uma expressão latina para se referir a uma prática que existia no teatro grego antigo, né? À medida que estava se encenando uma peça teatral, uma tragédia grega, e as coisas não iam muito bem, as coisas começavam a se complicar para os personagens, né? Onde o destino começava a interferir negativamente. Então, o que acontecia? Geralmente descia um deus no palco, né? Para tentar colocar sentido na história, para dar sentido na história, para fazer com que aquele enredo tivesse um desfecho, digamos assim, feliz. Então, essa figura, essa metáfora do Deus ex machina se refere exatamente a essa ideia, né, da gente tentar brigar com as imprevisibilidades, né, para tentar dar sentido ao que não tem sentido, para tentar dar sentido às nossas imprevisibilidades. E se a gente pudesse, então, definir matemática, problema matemático, no certo sentido, não definir, mas ampliando os nossos sentidos no uso da palavra matemática, a gente diria, então, que matemática é um conjunto de jogos ilimitados, né, ilimitadamente amplos de linguagem, né, e que cumprem esse propósito, digamos, normativo, que pré-define, digamos assim, aquilo que eu quero obter, e tento inventar, digamos assim, um algoritmo para tentar chegar a contemplar inequivocamente aquele propósito. Então, nesse sentido, podemos falar de problema? Podemos, evidentemente, falar de problema matemático. Mas, numa atitude de escola, por exemplo, a ideia não é mais centrar no problema classicamente visto como matemática, porque nele tem conteúdos matemáticos, digamos assim, mas trazer para dentro da escola problemas ou práticas que são encenadas em diferentes campos de atividade humana e trazê-las para a escola no sentido de problematizá-las em todos os sentidos. Então, por exemplo, trazer essa possibilidade do código de barras para a sala de aula. Que problema que originou o código de barras? Foi um problema de controle de estoques de mercadoria no mundo do comércio. Lá tinha um problema, como eu falei, tinha um problema. Ou seja, ao trazer esse problema de volta para a escola, ele vai ser entendido não porque ele é matemático ou não, mas o problema vai ser problematizado na escola. Antigamente, antes da existência dos códigos de barra, as pessoas fechavam para balanço. Elas fechavam as portas e existia uma prática de controle de estoque de mercadoria que era feita. Com o advento do código de barras, isso tudo melhorou, no certo sentido, né, mais rápido, com mais eficiência, e tal. Então, quer dizer, são coisas desse tipo que eu penso que, ao passar de uma ideia de uma escola centrada na resolução de problemas, passar uma ideia de uma escola que se abra, de fato, para o mundo, para todos os campos de atividade humana, trazendo para a problematização dentro da escola os problemas que são efetivamente, né, reais, que são efetivamente vistos e vividos, né, nesses campos, para serem problematizados na escola, no seu aspecto normativo, operacional, maquinal, mas também no seu aspecto histórico, filosófico, etc. É um pouco por aí, eu falei correndo, porque não deu tempo de fazer tudo que eu tinha que fazer. Mas é isso aí, gente. Obviamente, essa questão das questões. Agora a gente vai abrir para as questões aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Na verdade, gostaria de mandar isso imediatamente para o claro, sim. Eu sempre faço um texto, mas na verdade aqui é um texto enorme. Eu faço uma pequena investigação, porque aquilo que eu falei, não era a minha praia, né, tomar a resolução de problemas como um campo de investigação. Mas aí eu me dediquei também a buscar, ter ido para a história, para a filosofia. Eu tenho uma coisa, tem um texto escrito, depois eu posso... Sim. Isso vai ajudar o... Ok, tá bem. Professor, o que o professor pensa que hoje os professores de matemática estão fazendo com os alunos dentro de sala de aula,
Então, eu só não gosto assim quando a gente fala os professores, porque eu acho que existe hoje, não estou dizendo você, mas existe hoje um discurso que procura culpabilizar, né, digamos assim, aquilo que nós achamos que é o fracasso da escola, ou o fracasso do desempenho dos estudantes, depositando toda a culpa, digamos assim, ou querendo buscar culpados, né? Geralmente cai em cima do professor, o professor que não sabe matemática, o professor que é mal formado. Então, nesse espírito, assim, a minha fala aqui sugeria assim, que isso daqui é uma tradição. O modo como o professor faz e usa problemas, resolução de problemas na escola, não é porque ele faz assim, ele faz certo, ele faz errado. Isso faz parte de uma tradição que vem lá, né, dos tempos remotos, da antiguidade, dos textos egípcios, dos textos gregos, né, e que atravessa toda a nossa tradição de livros didáticos. Então, eu diria assim, que na verdade, se tivesse que responsabilizar alguma coisa, são as nossas políticas públicas, certo? Eu acho que se tiver algum responsável pelo fracasso da escola, são as nossas próprias políticas públicas que tentaram, desde a Revolução Francesa, foi o próprio modo, digamos assim, como a escolarização pública se instaurou em todo o mundo a partir da Revolução Francesa. O que nós fizemos? Nós construímos uma escola, certo? Igual para todo mundo, com a ideia de que nós daríamos igualdade de oportunidade para todas as pessoas, né? Essa ilusão, a gente acabou construindo sistemas de educação unificados, universais, em todos os lugares a mesma coisa, sistemas de educação disciplinares. O que significa isso? Onde o conhecimento aparece sob a forma de disciplinas, compartimentado, ao passo que, se você olhar para os campos de atividade humana, né, a gente vê que o conhecimento é produzido e ninguém vai dizer, bom, esse cara está fazendo matemática, física, química, não sei, ele está simplesmente produzindo conhecimento. Se você pegar um campo de atividade humana como o campo da navegação marítima, desde que o homem ele se embrenhou no mar, e foi nesse movimento efetivo, onde ele se deparou com os problemas de orientação espacial no mar, né, e foi construindo instrumentos para... Quer dizer, o conhecimento, isso é outra ilusão e uma outra, que eu acho que é um reflexo do nosso modo de entender a escolarização. A gente imagina que conhecimento é produzido só na universidade e na escola, talvez, né? Mas o conhecimento, desde que o mundo é mundo, ele é produzido em todas as esferas de atividade humana, nas práticas, né? No campo da navegação aérea, no campo da navegação marítima, no campo da agrimensura, da topografia, enfim, né? Da astronomia. Vocês têm uma infinidade de modos dos humanos organizarem as suas vidas, de interagirem com a natureza, né? E a partir dos problemas que emergem nesses campos, nós vamos dando conta deles. E a gente também tem uma mania de achar que a escola é que vai resolver esses problemas. Que, por exemplo, o modo como a ciência se constituiu a partir do século XIX, e nós temos os nossos sistemas de escolarização muito assim, quer dizer, eles são disciplinarizados, etapistas, cientificistas, porque eles só trazem aquilo que, digamos assim, a gente só dialoga com os campos de referência das disciplinas acadêmicas, como se matemática fosse só aquilo que o matemático faz. Então, eu acho assim, que esse modo de ver, que não é culpa do professor, que está instaurado no próprio modo como a escola se constituiu, certo? Etapista, imaginando que os conhecimentos estão impostos em disciplinas, que eles estão hierarquizados, se eu não aprender isso, eu não posso aprender aquilo. Então, veja bem, é isso que eu acho que a gente deve começar a olhar de outra maneira. E a terapia Wittgensteiniana, ela permite isso. Ela vai falar assim, bom, não precisa ter escola igual para todo mundo. Nós podemos estar problematizando o conhecimento na escola de muitas maneiras diferentes, certo? E não precisa também ser de uma forma etapista, nada disso. Por quê? Porque se eu sou um bom jogador de xadrez, se eu aprendi a jogar bem, desenvolvi as habilidades para jogar bem xadrez, isso não me torna um bom jogador de tênis ou de damas. As regras do jogo são outras. Então, quer dizer, pensar numa escola assim é muito diferente, porque não é mais uma escola sequencial disciplinar, certo? O conhecimento é visto como a gente se especializando num jogo, discutindo um jogo. Então, é nesse sentido que eu posso discutir seriamente. Eu não vou usar o termo científico ou não, porque eu acho que a ciência constrói o cotidiano como uma coisa inferior. Mas seria uma escola totalmente diferente. Não é? É uma escola que traz problemas de fato. Como trabalhar assim, na massa? Porque a gente tem a escola, e é um aluno, ou dois ou três, que a gente possa olhar o que eles fez. Mas nós temos uma massa. Eu já
sala de aula para 200 alunos lá dentro. Então, como é que eu vou fazer se eu me preocupar com o que seria o ideal? Mas eu preciso incluir alguma coisa. Como é que a gente passaria isso? A gente tem algumas experiências, lógico, o sistema todo está posto dessa maneira. Isso daqui é uma coisa muito diferente. Mas a gente fez algumas experiências lá na Unicamp, eu como professor da Faculdade de Educação, na área de Educação Matemática, sempre trabalhei com estágios, né? E eu fui professor da rede pública de matemática durante 15 anos, né? E levava os meus alunos da Unicamp, como eu compartilhava o tempo lá na Unicamp também, eu levava os meus alunos da matemática na Unicamp para as minhas salas de aula lá na rede estadual. Então, mas isso numa época em que os estágios eram disciplinares. A partir de um certo ano na Unicamp, acho que foi 2004, 2005, os estágios deixaram de ser disciplinares. Vejam bem, não é que deixaram de ser. Aí o estudo de matemática ficou com a responsabilidade de desenvolver os estágios disciplinares e nós, na Faculdade de Educação, ficamos com a responsabilidade de fazer o estágio também, só que com alunos vindos de todas as áreas. Você imagina, então, dona Lourdes, a gente tem falado de matemática, de repente eu estou com uma sala de aula com alunos que vêm da enfermagem, da dança, da música, das ciências sociais, de todos os campos, vou lá com eles. Então, o nosso desafio, meu e da professora Ana Regina, foi exatamente para fazer uma proposta de um estágio desconstrucionista. A palavra desconstrucionista não tem nada de destrutivo. É um estágio desconstrucionista, na perspectiva do Derrida, o desconstrucionismo vem com ele, a ideia da terapia enquanto uma desconstrução, mas é a desconstrução do nosso modo fixo de olhar para as coisas. É nesse sentido. Então, nós fomos para a escola, com turmas mistas, certo? E com esse propósito de não mais dar um conhecimento disciplinar, mas problematizar uma prática cultural que vinda de qualquer outro campo de atividade humana na escola. Inclusive, essa ideia do Código de Barras surgiu lá com os alunos da licenciatura, que foram para a escola, fizeram isso com os alunos da escola pública, e é muito interessante, daí uma outra menina, a Érica, fez isso no TCC, e levou para crianças de 5, 6 anos de idade, para a escola. Né? Mexendo, tentando problematizar a ideia da prática do controle de estoques de mercadoria. Então, foram trabalhos muito interessantes. Os alunos se envolviam muito, né? Tanto os alunos do ensino médio, quanto as crianças de 5 anos. Né? Então, nesse sentido, não é que tem um projeto fixo pronto, mas a própria ideia de mudar de mentalidade, quer dizer, exige assim, não estou mais preocupado em ministrar um conteúdo, mas ir com jogos de linguagem não é um não conteúdo, é entrar com uma outra perspectiva de problematização, onde o conhecimento é visto sempre encenado num jogo, que é uma prática cultural, que vem de fora da escola, e a escola dialoga diretamente com esse jogo. Tanto é que os alunos vinham, eles se sentiam incapazes de fazer isso. E nem os que vinham que faziam letras sabiam que era jogo de linguagem. Os que faziam filosofia e história também não. Então eles se embrenharam numa pesquisa para poder entender isso tudo e para poder levar para a sala de aula e problematizar com as crianças isso também. É mais ou menos isso, são algumas experiências que a gente tem feito nesse sentido. Né? Alguma coisa mais? Tá bom. Muito obrigado, gente.